não adianta falar de controle da qualidade se a gente não falar de sistema de medição. O que o gráfico de controle faz? Ele avalia se o processo está sob controle ou não, certo? Utilizando o quê? Uma amostra, né, medidas por meio de uma amostra. Ok, vamos falar dessas medidas. Se eu estou medindo de forma errada, o que o meu gráfico de controle acusar vai estar errado também. Não interessa se eu estou fazendo o gráfico certo ou não. Se a minha forma de medir, se o meu sistema de medição não estiver funcionando, o meu gráfico de controle não vai me trazer um resultado coerente, tá? Então, antes de falar de todos os gráficos de controle, a gente vai focar no sistema de medição. O que é um sistema de medição? Quais são os tipos? O que a gente mede? Quais são as medidas? Tá? Então, a gente começa com uma introdução e uma motivação do porquê estudar sistema de medição. A gente fala das características de um sistema de medição. E aí, ao longo desse tema, que a gente não consegue numa aula só, a gente vai falar de repetitividade, reprodutibilidade e vício do sistema. Acho que hoje a gente consegue falar até percentual de tolerância, tá? Então, o que acontece? A gente tem metrologia, né, que é uma ciência das medições, e a gente vai fazer o que com isso daí? Vai, de forma prática e teórica, assegurar uma precisão que o processo produtivo exige, tá? E com isso a gente procura garantir o quê? A qualidade de produtos e serviços. E aí a gente vai utilizar a calibração de instrumentos de medição, sendo uma base fundamental para a competitividade das empresas. O que acontece? Se eu tenho um sistema de qualidade que utiliza instrumentos de medição que são... Eu vou usar o termo bons, tá? Bons é o quê? Que são calibrados, que estão de acordo com os padrões, enfim, né? Que tá tudo certinho dentro dos... em metro, enfim, todo o processo correto. Isso aumenta a minha competitividade, porque se eu melhoro o meu sistema de qualidade, consequentemente a competitividade da minha empresa também aumenta, tá? Por quê? Porque eu fidelizo o cliente. Então, o cliente, ele quer o quê? Ele quer padronização, ele quer um produto que não quebre, ele quer uma vida longa. Então, ele quer características da qualidade dentro daquilo ali que ele está adquirindo, tá? Se o cliente gosta, ele volta. Se ele volta, ele vai ficando fiel, ele vai indicando. Isso aumenta a minha competitividade, tá? E aí eu tenho, como uma forma de garantia da qualidade do produto final, a metrologia, tá? Isso aí vai favorecer o quê? Que eu possa ganhar, negociar a confiança do cliente, tá? E vai ser um diferenciador tecnológico comercial para empresas. Vai reduzir o consumo e também o desperdício de matéria-prima. Porque se eu estou medindo de forma correta, consequentemente o meu sistema da qualidade, ele atua de forma correta. Então eu consigo reduzir desperdícios, porque se eu tenho um sistema de qualidade apurado, eu vou diminuir o retrabalho, eu vou diminuir manuseios incorretos, eu vou diminuir esse gasto, tá? Então vai reduzir consumo e desperdício. Então, com isso aí, eu consigo aumentar a produtividade da minha empresa. Eu estou aumentando o que? A eficiência, né? Então, a gente vai fazer o quê? De novo, monitorando uma característica da qualidade X, tá? Pode ser lá aquele peso do pacote de feijão, sem problema nenhum. Só que a gente vai monitorar por meio de um sistema de medição. E um sistema de medição, ou SM, ideal, vai ser aquele que produz somente resultados corretos. Um sistema de medição ideal não é aquele que produz um talvez, ou pode ser que esteja bom, não. É um que produz resultados corretos.
Assim como qualquer processo, essa medição vai produzir resultados com erro. Então, eu tenho um sistema de medição ideal e eu tenho o meu real, tá? O ideal é aquele com 0 erros. No entanto, não deixa de ser um processo realizado muitas vezes pelo ser humano. Então, eu tenho uma margem de erro, eu tenho um grau de incerteza, tá? Então, o que eu consigo fazer? Diminuir esse grau de incerteza usando amostragem, usando estatística. Então, a gente vai fazer o quê? Por exemplo, efetuar sucessivas medições do mesmo item por operadores diferentes ou pelo mesmo operador de forma aleatória. A gente vai usar a aleatoriedade no processo de medição para reduzir esse grau de incerteza. E a gente tem um grau de incerteza que é aceitável. Assim como lá no gráfico de controle a gente tem os limites, aqui no sistema de medição a gente também vai ter o que é aceitável ou não, tá? O quanto de percentual de tolerância eu tenho para dizer se um sistema de medição ele é bom ou ele é ruim, tá? Então, o ideal é que seja um sistema de medição perfeito, tá? Que tenha somente resultados corretos. No entanto, a gente tem possibilidade de erro, tem esse grau de incerteza e a gente tenta reduzir esse grau de incerteza, tá? Como? Usando aleatoriedade, efetuando sucessivas medições, tanto pelo mesmo operador ou como operadores diferentes, tá? Então, aqui nesse caso de medição, quando eu chamo operador, é a pessoa que está indo lá com um instrumento de medição realizar a medição, tá? Pode ser uma pessoa, podem ser 2 pessoas, podem ser 3 pessoas que pegam o mesmo instrumento no mesmo produto que eu estou produzindo, vai lá e mede. Ah, eu quero medir o tamanho desse celular aqui. Então, ok. Eu pego um instrumento que meça, dou esse mesmo instrumento para 3 operadores diferentes, eles vão lá de forma aleatória medir. Tá? Para quê? Para eu comparar essas medidas, utilizar a média dessas medidas. Então, são formas que a gente tem de reduzir essa margem de erro, tá? E aí, um sistema de medição, ele também tem uma variabilidade. Se ele tem uma margem de erro, ele tem uma variabilidade. E a gente divide a variabilidade em 2 partes, tá? Em variabilidade da característica X e variabilidade inerente à medição, tá? Então, se eu for utilizar a aditividade de variâncias, eu vou ter a variabilidade total, a variância da variabilidade total é igual à variância inerente à medição mais a variância inerente à característica, tá? O produto, enfim. Então, eu tenho a variância total observada ao se realizarem medidas da característica de qualidade do processo. Então, você vai lá medir no processo e você obtém, então, uma variância total daquilo ali. A gente tem a variância dos valores verdadeiros da característica e tem a variabilidade associada à medição, que é o que basicamente a gente tem interesse aqui, tá? Então, a gente tem essa variabilidade, pode ser em relação ao instrumento, pode ser em relação ao procedimento, as condições que estão sendo realizadas a medição, tá? Então, a gente não tem como realizar medidas sem erro, e as variâncias que são obtidas diretamente são a variância total e a variância da medição. A variância dos valores verdadeiros a gente obtém por meio dessas duas, tá? Isso aqui é só para mostrar para vocês que a gente tem vários tipos de variabilidade dentro do processo de medição. E aí, para que a gente possa ter um resultado, né, de forma a ser compreendido, a gente precisa ser capaz de estabelecer uma relação de comparação com o padrão primário de medição, que é quando a gente vai falar de rastreabilidade. Então, como é que eu vou saber se a medida desse celular, que eu falei agora há pouco, ela está correta? Tá? Eu tenho que ter uma forma rastreável de fazer isso. Eu tenho que ter um fator comparador
para saber se o que eu estou medindo está certo ou está errado. Tá? Então, aí, cada instrumento, ele deve ser passível de ser comparado com outro ainda mais preciso, para que a gente possa dizer que ele é confiável. Lá no exemplo de pacote de feijão, que a gente estava medindo o peso, né, de 1 quilo, eu estou usando uma balança. Essa balança, ela tem que ser calibrada e ela tem que ter rastreabilidade. O que é rastreabilidade? É eu poder comparar a eficiência dessa balança com outra balança que seja ainda mais precisa do que ela. Ou uma balança de um órgão regulador desses. Pode ser, acho que no Senac deve ter, Inmetro, esses órgãos assim, tá? Então, são os instrumentos que a gente tem que usa para rastrear a calibração do nosso. Isso é muito mais voltado para a engenharia de materiais do que para a engenharia de produção. Mas não deixa de ser uma introdução para o conteúdo. De materiais não, engenharia mecânica, que mexe com essa parte de máquina e tal. Se for possível, a gente conseguir determinar toda essa cadeia de comparações, é melhor ainda, tá? Então, se eu tiver... Vou mostrar para vocês o gráfico logo. Por exemplo, eu tenho aqui um instrumento que eu estou utilizando. Certo? Essa aqui é a minha balança. Aí eu posso ter, lá na minha indústria, uma balança que não é muito utilizada, que ela fica mais ali para servir de parâmetro, para comparar com essa balança que eu estou utilizando. Porque vocês sabem que se o instrumento está em uso, quanto mais eu vou usando, mais descalibrando ele vai. Pensa no violão, que você tem as cordas do violão que estão ali afinadas. Se você não mexer no violão, elas vão ficar afinadas. Tá ali parado. Se ele estiver bem guardado, não vai mudar. Talvez até mude um pouco, porque a corda do violão ela vai afrouxando, né? Mas imagina que ela tá ali parada, ela tá ok. Mas se você tocou a primeira música no violão, ela já desafinou. Na próxima música, você talvez já precise afinar de novo. Tá? Então, quanto mais a gente utiliza aquele instrumento de medição, mais necessidade de estar corrigindo a gente vai ter. E aí eu tenho o meu instrumento intermediário e eu posso comparar com um padrão de trabalho, com um padrão de referência, um padrão secundário, um padrão primário, e aí a gente vai evoluindo o nível de comparação, tá? No Brasil, essa manutenção de dados de rastreabilidade vai ser responsabilidade do Inmetro, né, que é o Instituto de Medidas aí. E não é de graça para fazer isso, tá? Isso paga e paga bem caro. E às vezes leva muito tempo. Então, se você está numa empresa que tem equipamentos de medição, provavelmente a empresa não vai ter um só. Já vai ter 2. Por quê? Porque quando um der problema, ou quando chegar na hora da manutenção, e nesse caso seria uma manutenção preventiva ou preditiva, né? Não depois que dá o problema, que é a corretiva, seria a manutenção antes disso. Esse instrumento, muito provavelmente, se for aqui no Piauí, ele vai ter que viajar. Ele vai ter que ser enviado para poder fazer essa calibração, tá? Então, você paga frete, tem o tempo de ir, tem o tempo de voltar, tem todo um processo envolvido para você ter um instrumento de medição adequado, tá? Aí a gente pode pensar no seguinte: padrão de trabalho dentro das empresas, tá? Um padrão secundário a nível nacional, pode ser aí o Inmetro ou alguma instituição que tenha algum instrumento de calibração, seja um laboratório credenciado. E padrão primário a nível mundial, por exemplo. Dependendo, eu quero trabalhar com exportação. Se eu quero trabalhar com exportação, o meu sistema de qualidade, ele vai ter que ser adequado internacionalmente. Então, talvez eu tenha que fazer uma calibração
com uma rede internacional e não nacional. Então, isso aí é uma questão de estratégia da empresa e, óbvio, quanto mais refinado o nível de rastreabilidade, mais caro fica o processo